Sejam bem-vindos aqui ao Morreu Maria Preal Podcast. Hoje temos a ilustre presença, do professor Matheus da Silva Menezes, lá de João Pessoa. Então, antes dele começar a falar, vou falar aqui brevemente brevemente não, até é grandinho, viu? Mas vou falar aqui o resumo do curriculatus dele, Possui graduação em licenciatura em matemática pelo Centro Universitário de João Pessoa, graduação e bacharelado em Ciência da Computação pelo Centro Universitário de João Pessoa, mestrado em Matemática pela UFPB, e doutorado em Sistemas e Computação pela UFRN. Atualmente é professor associado da Universidade Federal Rural do Semiárido, a nossa UFESA, Tem experiência nas áreas de Matemática e Ciência da Computação, com ênfase em Matemática Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: otimização, metaheurísticas, programação matemática, algoritmos experimentais, métodos numéricos, problemas de otimização combinatória e inteligência artificial, para completar, Só, Então, Matheus, seja bem-vindo aqui ao podcast. Não, obrigado aí pelo convite, é um prazer participar aí do seu projeto. Eu sei que é um projeto de muito sucesso, Já começou a ser e só tende a crescer. E eu estou ansioso para colaborar aí com a minha história, Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu sempre tive curiosidade, só que eu nunca tive coragem de perguntar, mas eu vou perguntar aqui, Tá aqui no currículo. Otimização é tornar ótimo ou fazer ótimo? É encontrar o ótimo. É encontrar o ótimo. Agora a busca pelo ótimo. E nem sempre é fácil, Tem alguns problemas a NP difícil, quer dizer que não tem solução muito hábil. Então você tem procura, mas não acha. Não procura, nem tudo dá para otimizar, Mas dá para chegar perto. Dá para chegar perto, o limite da otimização, Exato, Matheus. Vamos começar aqui. Eu falei aqui, brinquei aqui com o currículo dele, mas Matheus é de João Pessoa mesmo? Isso, João Pessoa, nascido e criado lá, até vir para a UFESA, Então, até o ano 2009 eu não conhecia nem a UFESA. E nem Angicos. Nem muito menos. Angicos eu passei e vi a placa quando fui fazer o concurso. O concurso foi aqui em Mossoró, em 2009. Inclusive, foi quando eu lhe conheci, Verdade. Quer dizer, eu lhe conheci, você não me conheceu. Se quiser, conta a história depois, para ficar. A história para ficar registrada, E a gente nunca conta essa história. É verdade. Só todas as vezes que se encontra. Isso. Mas para quem não sabe, no dia do concurso, da UFESA, o Steph estava concorrendo em outra vaga da matemática, eram 2 concursos distintos. E aí eu vim com um amigo, o professor Ivan Mesomo, que futuramente vai ser entrevistado aqui. Vai, o Ivan vai vir. E aí no dia do concurso eu tava falando, Ivan, aquele cara ali tá competindo com a gente, vamos falar com ele, bater um papo assim pra... Só um detalhe, o bom dele estar gravando essa história é bom que não vai precisar ser contado, Assiste o podcast lá com o Matheus. Que tá certo. E a gente chegou lá e disse, opa, tudo bem, como é que vai? Você tá concorrendo a outra vaga, Como é que tá, tranquilo? Aí o nobre professor Stephenson simplesmente olhou pra gente com a cara de quem não tá entendendo nada, virou as costas e foi-se embora. Aí Ivan, tá vendo aí o fora que a gente levou? O cara é chato, Quem diria que depois de tanto tempo a gente ia virar amigo, Pois é, mas não é bem assim não. Mas eu vou deixar ele contar o lado dele, um dia eu conto o meu. E então, fez o concurso, mas... Eu quero saber um pouquinho antes, lá ainda, eu vi que você fez 2 cursos de graduação. Minha história acadêmica... Mas antes, pronto, você fez primeiro matemática, depois fez computação, mas por que matemática antes da computação e por que a computação não foi primeiro? Essa é a história boa. Não, eu fiz escola técnica, que hoje em dia é IF, Instituto Federal, mas na minha época, nos anos 90 era escola técnica, e eu fiz edificações, mas eu queria fazer computação, mas eu não fazia porque eu era um aluno muito vagabundo, eu não queria saber de estudar, meu negócio era jogar bola. Entendi. Tentei ser jogador de futebol até meus 19 anos. Mas que eu me lembre,
Ele não era um jogador bom não, viu? Quem já jogou bola ali no Jiu-Jitsu Não, não era um jogador essas coisas todas não. Eu era goleiro, né? Quando eu falo, minha fica todo errado. Fora da zona de conforto. Mas aí quando fui fazer o vestibular, eu queria computação, mas não tinha estudado o suficiente. Eu vi que minha nota dava para passar para matemática, a ideia foi: vou adiantando aqui as cadeiras em comum da matemática para, quando eu passar em computação, eu já estou adiantado no curso. E aí eu comecei, né, a cursar, e quando eu vi eu estava no 5º período, sem paciência para estudar para fazer um outro vestibular, não tinha nem na época. É o que acontece com a maioria também. Tomei gosto pelo curso e segui adiante até me formar em matemática. Nesse curso de matemática teve 2 pontos interessantes que definiram minha carreira acadêmica. Quando eu fazia 5º período, 4º período, eu paguei uma disciplina com um professor chamado Carlos Alberto. Eu só chamava ele de Batatinha. Professor ótimo. E aí eu fiz uma prova lá com a turma. Minha turma era pequena, a turma de matemática sempre é pequena, minha turma era gigante. Para matemática tinha 10 alunos. E aí eu tirei um 10 na prova. E ele colocou minha nota lá 4. Um 10 me reprovando. Né? Aí eu cheguei para ele: professor, me diga uma coisa. O que eu errei aqui? Ele: nada. Eu disse: se eu não errei nada, não é para eu tirar um 10? Ele disse: não. Você não me mostrou que sabe, você acertou as contas. Qualquer um memoriza essas contas. Eu quero que você me explique o porquê de cada conta dessa. E foi aí que eu percebi a importância de não só fazer o cálculo, mas como explicar o cálculo para qualquer um entender. E isso teve um grande impacto na minha vida acadêmica depois. Claro, eu não aceitei esse bobo, discuti com o professor lá na sala, né? Ele, você não pode me reprovar, ele foi problema seu e etc. Mas, no final, né, eu fiz a última prova, né, a prova final. A gente realmente deu um 10 na prova final e ele veio falar comigo e disse: olha, eu tô cobrando de você porque eu sei que você tem muito potencial. Você é o melhor aluno que eu tenho aqui nessa universidade. De todos, eu só aposto em você. E essas palavras, elas me deixaram feliz, né, por ter esse tipo de reconhecimento, mas também botaram uma pressão muito grande. Você tá danado. É verdade. Se eu não me considerava o melhor da turma, e se ele acha que eu sou o que tem um talento, imagina o resto, né? Eu não tinha essa confiança em mim, era muito inseguro. Outro momento interessante nesse curso de graduação foi quando eu fazia disciplina de pesquisa operacional, que é da área de otimização, né? Eu apresentei um trabalho. Para mim o trabalho foi muito fácil. Na verdade, o curso de matemática foi muito fácil para mim. O pessoal falava assim: cálculo 1 é um inferno, cálculo 2 o meu amigo é de matar. Para mim foi tudo muito tranquilo. Talvez pela universidade, né? Que era uma universidade privada lá de uma pessoa que tinha esses, não nem existe mais esses cursos lá. Mas eu apresentei esse trabalho, o professor depois do trabalho: você já tinha pago essa disciplina? Não. Por quê? Porque você é muito bom nessa área. Eu acho que você deveria seguir nessa área, que você ia ter muito sucesso. E é a área que eu estou até hoje, de otimização. Então, essas palavras, esse incentivo desse professor, o professor Bueno, elas fizeram muito sentido na minha vida. O Batatinha e o Bueno. O Batatinha e o Bueno, tudo com B, né? Tudo com B, verdade. Fizeram um grande sucesso aí, um grande impacto na minha vida profissional. Vocês trabalham até hoje ainda? Eu não sei. O Batatinha, quer dizer, o Carlos Alberto, ele já era aposentado na minha época, ele estava na universidade como um contrato temporário, né? E o Bueno nunca mais vi. Mas ficou, né? Ficou na minha vida profissional, tanto é que eu me formei em matemática no ano 2000. Eu devo ter cursado isso em 97, 98. Então você vê quanto tempo não faz, né? Uns 25 anos, mas essas palavras ainda ecoam aí até hoje na minha vida profissional. Muito interessante. No caso, o curso eram 8 períodos, né? 8 períodos. 8 períodos, é. Terminei em 8 períodos. Não, em 8 períodos. Reprovei 2 disciplinas. Reprovou o quê? Você pensar que o professor não reprova, tá aí, ó. Matemática finita. Matemática finita. Mas falei que matemática para mim foi tudo muito fácil. E eu tinha um professor que ele não aceita 2 professores. Eu fui reprovado as 2 vezes pela mesma coisa. Também serviu para formar meu caráter. Porque eu achava muito fácil. E o pessoal tinha dificuldade, eu ficava
Mas você tá Mas é tão fácil. como é que você tá tendo esse problema? E aí esses professores, né, para me dar uma lição, que eu acho que os professores estão não só para ensinar o conteúdo, mas também para ensinar a gente algumas lições de vida, ele pegou e me deixou na quarta prova. Eu disse, mas como é que eu sou o melhor aluno da turma e estou na quarta prova, né? Estou na prova final, mas tudo bem, vou estudar bem muito para tirar uma nota boa. E aí eu cheguei para o professor no dia da prova final, olhei para ele, professor Jardemil, disse, professor, eu estudei tanto que você pode botar a questão que for que eu respondo. Aí ele, como é? Ele rasgou a prova na minha frente, pediu para eu tirar uma folha do caderno e disse, define e demonstre esse teorema. Eu disse, mas não está no conteúdo que o senhor deu, mas está na bibliografia, não quero saber. Você não estudou? Deduza. Eu não sabia. Ficamos lá 2 horas, eu sem escrever nada, ele olhando para mim. Então vamos ficar aqui, pelo menos aproveitar esse momento para a gente se conhecer melhor, né? E aí, ele disse isso? Ele me reprovou. Entendi. No outro semestre eu fui bem caladinho para poder... Nossa, você reprovou de novo com ele? Não, eu paguei a cadeira de novo com ele e passei o outro semestre. Entendi. Um outro professor, que vai me falhar o nome dele agora, de álgebra abstrata. Legal, eu me dava bem nesse... Ele ficava com raiva, porque eu era aquele aluno relapso. Eu chegava atrasado, conversava na sala. Eu era um aluno daqueles que a gente tem raiva hoje. Às vezes ficava não quer nada com a vida. Pronto, eu era desse tipo. Só queria saber de ficar jogando totó lá na universidade, né? Jogando ping-pong. Curtir a vida fora da... Curtir a universidade sem estar em sala de aula. Exato. E aí, nessa disciplina, nessa cadeira, estruturas algébricas, o professor, ele realmente é Ronaldinho, o apelido dele, né? Acho que é professor Ronaldo. Voltou aqui o nome. Ele dava uma disciplina muito detalhada, com muito cuidado. Ele preparava a aula com muito zelo. Só que eu gostava de tirar onda, né? Então, quando ele errava alguma coisa, opa, tá errado. Não é assim não. Não é assim não. E aí, às vezes, ele se tremia todo para responder, ficava nervoso. E aí, na hora da avaliação, era que ele desconta, né? Então, na minha prova, se eu não escrevesse a conjunção verbal correta, errado. E aí, ele me deixou reprovado, só eu da turma também. E aí, eu tive que pagar de novo a disciplina, bem caladinho. Né? Para perceber que a gente está em constante conhecimento. Mas, claro, a gente é novo. Informação também, né? Informação. Estava em informação. Informação e... Não, tanto formação acadêmica como formação da pessoa, né? Eu me formei com 20 anos, Stephenson. Em matemática. Então, isso eu tinha 18 anos, 19 anos. Eu entrei com 22. Eu era um moleque. Eu entrei com 22. Eu era um moleque arrogante, cara. Eu era muito chato. Sinceramente, eu não me aguento. Eu não lembro das coisas que eu fazia. Assim, não, isso era muito chato. Ainda bem que eu amadureci um pouco. Né? Eu também, na minha adolescência... Não assim, na adolescência tinha 12 para 13 anos. Minha turma fez um encontro de 20 anos, mais 25 anos depois, quando eu fazia 6ª série e tal. Aí tinha uma menina do meu lado, né? Aí olhou pra mim e disse assim, você é o Stefan? Eu disse, sou. Ei, você tá mudado, porque tu era chato, viu? Eu não sou... Tu era chato. Tá vendo? A gente vai melhorando. Pois é. A gente vai melhorando. Mas a minha graduação em matemática, ela foi boa, foi fácil. E eu saí achando que eu era um matemático daqueles, porque eu tive a melhor desempenho na minha turma. Comprovado, na época tinha um provão do MEC. Da minha turma eu tive a melhor nota em todos os quesitos. Eu fiz também essa prova. Da minha turma eu tive a melhor nota em todos os quesitos. Eu fiz em 2005. Eu fiz em 2000. Foi em 2000. Aí eu fiquei, poxa, eu sou um grande matemático, vou entrar no mestrado. E aí entrei no mestrado de matemática da UFPB no curso de férias para sentir o gostinho do que era o mestrado. Mas claro, já tinha pago 3, 4 álgebras na graduação, né? Álgebra linear, 2 estruturas algébricas, álgebra abstrata. E aí fui assistir a aula do verão do mestrado de matemática. Tudo que eu tinha visto nessas 4 álgebras foi visto em uma semana. E daí para frente, eu passei por isso também com álgebra. Olha,
Eu não tirei 0 na primeira prova, mas ficou perto disso. Na segunda, eu olhei assim, não vou fazer a prova. E não fui, e deixei pra lá. Disse, não, tem alguma coisa errada. Se minha instituição está dizendo que eu sou o melhor aluno e eu chego aqui no mestrado da UFPB e não consigo me adaptar, talvez eu tenha falhado em algum ponto, né? Ou a universidade tenha falhado comigo. Eu acho que tem 2 pontos, né, Jefferson? A universidade oferece pra gente o curso, mas a gente faz nosso próprio curso. E eu era aluno relativamente fraco. A verdade é essa. Eu era preguiçoso para estudar. Então, com 20 anos, né, eu já tinha vivido tudo que eu já tinha querido, né, já tinha passado por toda a farra que eu queria, e já era pai, né, também. Então, tinha nascido a Ana Júlia já. A Ana Júlia nasceu no ano 2000, no ano que eu me formei. Ela foi para minha formatura. E minha formatura foi uma coisa hilária também. Mas, quando a Ana Júlia nasceu, eu tive que me decidir na vida, né? Eu preciso ter um rumo profissional, preciso ser alguém competente, porque tem outra pessoa que depende de mim também. Não é só me cuidar, tenho que cuidar de outra pessoa. E aí eu comecei realmente a tentar estudar um pouco mais. Paralelo à minha graduação, eu trabalhava. Então eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Qual era o tipo de trabalho? Você conhece algum matemático de carteira assinada, fora Oswaldo de Souza? Não, agora que você falou, eu não sei professor, mas como carreira. Não, você é assinado não como professor, mas como matemático. Você é? Eu sou. Eu entrei na empresa. Você tem a carteira de trabalho assinada desse jeito? Eu vou tirar uma foto e vou colocar aqui. Pode colocar, lá, matemática. Aqui. A empresa que eu trabalhava, eu entrei como estagiário, com 16 anos, 1996 para 97. Trabalhei lá até 2003. Arco Projetos e Construções. Uma empresa excelente, com um diretor, um dono, né? Jorge Cunha, um cara fora do comum, um cara muito bom, muito competente, muito correto. E eu tive a oportunidade de aprender muito ali a ser profissional, ao que o mercado queria. Então eu tive tanto a experiência da vida acadêmica quanto a vida profissional. E lá, eles faziam um projeto, nós fazíamos projeto de saneamento básico. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana de cidades, de grandes centros urbanos. Por exemplo, projeto de esgotamento sanitário da Grande João Pessoa. Né? Então, você já envolve aí mais de 500 mil habitantes. É um projeto de... E por que não era engenheiro civil? Não, ele era engenheiro civil. Não, mas dizendo... sim, porque ele não contratou um matemático e não um engenheiro civil. Não, tinha equipe de engenheiros. Não era só eu, né? Mas aí eu comecei a progredir na empresa, ele começou a me dar mais atribuições, mais confiança e alguns aumentos de salário. E aí eu fui aumentando minhas responsabilidades e eu fui conseguindo pegar aquele conhecimento matemático que eu tive na graduação e inserindo no contexto do dia a dia da empresa. Por exemplo, a gente fazia estudos populacionais, né? Então, vamos usar técnicas de equações diferenciais, vamos usar mínimos quadrados, vamos estabelecer uma metodologia que seja adequada ao nosso problema para ser validado, fazer estudos de viabilidade econômica. Então, o que a gente viu em matemática financeira, a gente acabava usando ali na prática da empresa. Otimização de redes. A gente implementou de forma experimental uma rede de distribuição com otimização, em vez dos métodos tradicionais. Na época, ninguém falava disso. Né? Então, era uma coisa muito recente, mas o seu Jorge Cunha lá, ele gostava de investir nessas novidades. Então, eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Dada essa surra que eu levei no mestrado, disse, não, eu vou passar um ano aqui trabalhando e refletindo o que eu quero fazer na minha vida. Foi muita coragem ainda mesmo assim, depois de voltar, assim, geralmente quem vai para o mercado de trabalho, geralmente não vai fazer mestrado. É difícil, você vai para o mercado de trabalho, é difícil. Mas eu fui para o mercado, voltei para o mercado de trabalho, fiquei lá trabalhando, e você falou, né? Uma empresa de engenharia, por que não contrata um engenheiro? O que o matemático está fazendo ali? Eu era um auxiliar do sistema geral da empresa. Eu ajudava em todos os processos, mas eu não era engenheiro. Eu não era o foco da empresa, não era um instrumento de realização de melhoria de qualidade dos processos. E aí, rapidamente, minhas atribuições ficaram repetitivas. Eu não queria só isso para minha vida. Eu pensei, se eu passar a minha vida toda fazendo só isso, é muito pouco, eu tenho muito potencial.
Eu era o melhor aluno da minha turma. Esquece o mestrado, né? Vamos ficar com aquele negócio, eu era o melhor aluno da minha turma. E aí eu... É que nem quando eu brinco assim, eu jogava videogame, né? Não, eu sou o melhor jogador da minha casa. Da minha casa. E aí a questão do... Entrei no mestrado como aluno especial. Se eu vou entrar no mestrado... E aí eu continuei trabalhando. Eu tinha aula 2 vezes por semana. O chefe lá me liberava para assistir essa aula, mas eu compensava com hora extra, né? Trabalhando até o sábado, domingo, feriado. Não tinha essa. Não tinha essa, não. Aí, como eu tinha muita hora extra, ele me liberava para assistir as aulas. E aí eu tentei acompanhar o mestrado de matemática assim, com as disciplinas de álgebra abstrata, linear, análise no RN, análise no RN e geometria diferencial. Essas três. Geralmente é linear, análise e geometria diferencial, mas você não é abstrata, né? Abstrata. E aí o que aconteceu? Eu consegui... eu fazia o curso regular e o curso de verão. Fazia o curso de verão, de férias. Para ver como é que era, eu fazia o curso regular. Né? Valendo. Mas como aluno especial, né, você sabe que... Então eu passei um ano me nivelando aí nessas disciplinas para poder entrar como aluno regular. E paguei a disciplina com a média mínima. 6,5, 7. Sim. Então era aquele negócio, né? Eu não conseguia competir com os meus amigos que eram alunos profissionais. Não dá. O pessoal é aluno profissional. E eu vou dizer uma coisa. O pessoal que vinha do Ceará lá na minha época, que eles chegavam lá com um outro ritmo de estudo, eles levantavam o nível. Eu digo isso porque eu fiz o verão 2 vezes lá e não tinha essa, não. Era todo tipo de livro. Eu estudava livros em inglês, em alemão, em russo, em tudo. Se fosse para resolver questão... O número é o mesmo, né? O número é o mesmo, exatamente. O professor está dizendo, não, tem um livro lá, se você não encontrar em inglês, que talvez não tenha, tem ele em alemão ou em russo. Tá bom, beleza. Beleza. E aí, Steph, eu consegui pagar 2 disciplinas com nota mínima, entrei como aluno regular, continuei trabalhando. Quando chegou na geometria diferencial, eu paguei de novo com a nota mínima. E aí o pessoal do mestrado disse, olha, não dá para você ficar com essa nota mínima de novo. E aí você é um aluno que não mostrou que veio ainda. E você trabalha e estuda. Você não vai conseguir desempenhar seu potencial como pesquisador da matemática, né? Desse jeito. Então você tem que fazer uma escolha. E aí vamos lá. Volta para minha situação. Pai de família. Sustentando, ganhando bem. Na época eu ganhava bem. O equivalente hoje é uns 8 salários mínimos. Para um cabo com 22 anos. Muito. E aí eu pensei, e aí disse, não, se eu quero ser alguém melhor na vida, eu tenho que arriscar. E também, até porque você já achava o trabalho um marasmo total, né? E aí eu fui lá, falei, agradeço a oportunidade, obrigado por tudo que você fez aí por mim, mas eu preciso crescer profissionalmente e eu preciso sair da empresa, então eu vou pedir demissão. Mas o que eu não entendo, porque você falou, fui trabalhar na empresa lá, aluno especial, e que sem computação. Chego lá. E aí, eu fui pedir demissão. E aí ele pegou e disse, não peça demissão, não. Deixa eu lhe fazer uma proposta. Se diga, eu dobro o seu salário. Dobrou a aposta. Mas você tem que sair do mestrado. E aí, não quero resposta agora, será quinta-feira. Tire a sexta-feira de folga, coisa inédita lá na empresa, né? Ele nunca tirava folga. Domingo era dia de trabalho, dia regular de trabalho. Cheguei lá, fui pra casa pensar, passei o final de semana pensando. Mas cheguei decidido, foi uma decisão difícil. Eu acredito. Tão difícil porque depois para arrumar outro emprego desse foi difícil também, né? O emprego pagava bem e eu era uma pessoa reconhecida. Agradeço lá toda a oportunidade, mas eu precisei sair de lá para... Era pessoal para você, né? E aí eu virei aluno profissional, Esteves. Aquele aluno que acorda 7h30 da manhã, começa a estudar, para almoçar, dá uma descansadinha, de 2 expedientes estudando. E aí a diferença foi gigantesca. Enquanto
eu era aquele aluno que não entendia todas as questões, que ficava voando, porque não tinha como amadurecer o conteúdo. Eu passei a ser aquele aluno... Era superficial, o aprendizado era superficial. Eu passei a ser aquele aluno que discutia com o professor o conteúdo, novas formas de resolver, abordar aquelas questões. Isso fez um diferencial na minha vida. Isso me deu uma realização pessoal enorme. E daí pra frente foi quase tudo ladeira acima. Ladeira acima, é. Quase tudo. Só escalando a montanha. Só escalando a montanha. Eu não me dei bem com matemática pura. Sim, não é aquela coisa que me deixou empolgado. Eu sempre gostei da otimização, da matemática aplicada. Então, a otimização, pesquisa operacional, ela está na matemática, ela está na computação, ela está na administração, ela está na engenharia de produção, ela trafega, né, nessas áreas todas, né? E eu posso dar um enfoque matemático nos métodos numéricos. Então, eu consegui um orientador para me orientar nesse tema, né? E aí, se eu for para essa área, o que eu preciso melhorar? Eu preciso saber programar muito bem. Então, eu sabia programar o básico, mas se eu quero ser um profissional nessa área, eu preciso de um curso de ciência da computação. E aí eu entrei em computação. Então eu saí do emprego e fiquei com computação e um mestrado em matemática ao mesmo tempo. Mas continuando estudando, né? Então, me matava de estudar para terminar logo tudo. Só que aí eu comecei a ter... Assim, meu orientador, Roberto Quirino, eu acho que eu não tinha maturidade suficiente para entender as orientações dele na época e as lições que ele me deu. Então eu ficava com raiva de tudo. Porque eu tinha prazo. Rebelde. Eu tinha prazo para terminar, eu queria terminar logo. Eles, não, peraí, aprender isso aqui primeiro. E eu ficava, poxa, eu preciso terminar. E ele, não, mas peraí, não tá bom o trabalho. E eu não tinha medida uma régua. Por quê? O que faltou na minha graduação? Iniciação científica. Como eu trabalhava, não tinha tempo de fazer iniciação científica na universidade. Então é aula e acabou-se. Aula, metodologia ALP, né? Aula de prova. E acabou. Então, faltou essa experiência. Então, eu fui aprender a programar e fui fazendo meus experimentos. E para completar, assim, no orientador de mestrado também ele não tinha tanta experiência orientada. Tinha orientado alguns alunos já de mestrado, mas se aí o tema, o que você acha? Eu, com toda a minha experiência, não sei. O que você sugere? Eles vão ter esse tema aqui, ó, otimização semi-infinita. Eita, que nome bonito. Não, otimização semi-infinita. O que é isso? Não sei não. Vamos aprender? Topa o desafio ou se topa? Mas só uma pergunta, semi-infinita. Semi-infinita, né? É finita, não? A semi-infinita, ela tem as suas peculiaridades. A questão da otimização semi-infinita é que eu não tinha material em português e nem em inglês. Tinha pouquíssimo material. Era uma coisa absolutamente nova, né? A otimização semi-infinita ela tem suas particularidades. Como é que a gente resolve uma otimização semi-infinita? Pelo menos as técnicas que eu estudei. A gente transforma esse problema que ele tem um espaço de soluções infinito, a gente discretiza ele para tentar aproximar para uma solução discreta. Né? Entendi. E como discretizar esse conjunto de forma que ele reflita aquele conjunto contínuo. Esse é o desafio. Você tira uma amostra do infinito. Exato. Não é isso? Exatamente. Que seja representativa para aquele problema. Aí, o que você pode tirar do problema para não deixar ele muito grande é o desafio. Só que hoje eu sei, mas na época tudo para mim estava escrito ali em japonês, eu não entendia nada. E o tempo foi passando, chegou ao ponto de eu já ter pago todas as disciplinas, só faltava a tese de dissertação de mestrado. E o orientador disse, olha, eu já negociei o prazo que eu podia com o colegiado. Se não trouxer esse trabalho até tal dia, acabou. Desista. E aí, ultimato. Eu me matei de estudar para poder entregar, né? Escrevi lá e tal. Chegou lá no dia, ele disse, você não me procurou? O que foi? Desistiu? Disse, não, tá aqui o trabalho. Aí ele pegou isso.
Tudo bem, se você tá com trabalho aí, vamos pra banca. Não vou nem ler, eu confio no que você escreveu. Olha aí. Eu deveria ter confiado mesmo. Mas foi um grande desgaste. O mestrado para mim foi muito desgastante. O mestrado para mim também me ensinou muito mais, assim, não é que me ensinou mais, mas para mim foi uma formação mais difícil do que o doutorado. Porque eu acho que você não tem aquela maturidade de ser pesquisador. Ainda. Né? A maturidade de pesquisador. Porque você faz um TCC na graduação, beleza. Né? Você tem de escrever TCC, aquela cobrança, né, que o orientador faz. Agora, no mestrado, doutorado, não. Você é tratado como um pesquisador. Tal, então é bem diferente. Né? E como eu te falei, eu ainda era um moleque. Né? Era fraco demais. E aí... Deu certo, terminei o mestrado, teve as correções para fazer, né? Mas a implementação computacional ficou muito boa. Assim, para as referências que a gente tinha, ficou muito bom mesmo. Parte de fundamentação teórica ali, eles pegaram um pouco mais para melhorar. E eu passei quase um ano para entregar essas correções definitivas. Porque eu fiquei com trauma de matemática. Foi tão desgastante para mim no final, mas tão desgastante, que eu não conseguia olhar uma conta, que eu começava a passar mal. Meu Deus do céu, eu tô com alergia matemática, eu não conseguia olhar uma conta, não. E aí, terminei matemática e terminei computação. E aí eu disse, agora? O que eu vou fazer? Não, você terminou a graduação em matemática, o mestrado em matemática e a graduação em computação. E agora, o que eu vou fazer? Vou pedir pro cara não voltar ao emprego, não? Não tive coragem, não. Mas pensou? Pensei, lógico. Mas aí... Eu disse, não, meu pai é professor, minha mãe é professora. Eu sempre tive a convivência em casa, né, dessa realidade da docência. Então, eu não quero ser professor nunca. Porque eles trabalham demais. Corrigindo prova, atendendo aluno. Não, isso não é uma vida, não. Eu quero a vida do mercado de trabalho. Eu quero ver... Seu pai é formado em letras, é isso? Meu pai é formado em letras. Quase que eu fui para essa área. Um ótimo escritor, viu? Eu tenho um livro dele, ele até me ganhou de presente. Eu depois vou colocar aqui. Vou mostrar. Mas a especialidade dele ele é poeta erótico. Poeta erótico, é isso mesmo. Poeta erótico. Ele escreve sacanagem em alto nível. Você nem percebe que é, mas trabalhar no mercado, trabalho na computação. Eu quero ver se eu consigo me destacar nesse mercado de trabalho. Então eu entrei numa empresa chamada Tinos Informática, ganhando uma fração, meio salário mínimo. Nossa. Era uma bolsa de estágio. E eu disse, meu Deus, vou ter que começar tudo de novo. Você começou no menos 10, aí não começou nem do zero, não. Não, eu estava acostumado com outro padrão. Pois é, exato. Eu comecei de novo, trabalhando nessa empresa. Novamente uma empresa pequena, muito, muito, muito boa de trabalhar, mas muito puxada. Trabalha com sistemas tributários, né, sistemas mesmo, computacionais. Passei uns 2 anos e meio nessa empresa. Aí apareceu a oportunidade de trabalhar com Business Intelligence, inteligência de negócios, na Unimed Norte-Nordeste, na Infomed. Aí eu... a sede em João Pessoa? Em João Pessoa, da Infomed, E aí eu fui pra lá. E aí, Stefson, foi outra virada na minha vida. Por quê? Na Arco Projetos, eu trabalhava muito. Na Tinos Informática, eu trabalhava muito. Era de segunda a domingo. Às vezes eu tinha final de semana, muitas vezes não viajava, tinha que sair de casa às 5 horas da manhã, voltava meia-noite, porque era muita demanda de trabalho. Na Unimed, não. Eu era responsável por uma determinada etapa do processo. Então, chegava a demanda, eu atendia e acabou. Eu não participava de todo o processo da forma que eu gostaria. E eu vi que era só mais uma engrenagem na máquina. Eu disse, poxa, eu tenho um mestrado em matemática, tenho 2 graduações, e estou aqui apertando um botão, né? Tempos modernos de Charles Chaplin. Tu tá apertando um botão, estou apertando um parafuso. E aí, realmente, eu comecei a refletir que eu tinha que dar outro rumo na minha vida. Até porque não dá para ficar ganhando pouco, né? O mercado de trabalho, ele paga o mínimo possível para você não ir embora. É o mínimo para você fazer o máximo. Exato. Mas ele chega assim para vocês, quanto é que eu vou lhe pagar? Vou lhe pagar R$2.000. Aí você não, R$2.000 não dá, não. Aí ele faz 2.200. Ele pode lhe pagar 10.
Mas ele vai negociando até aquele valor, 2.500, 2.500 eu fico. E aí ele vai lhe pagar 2.500, mesmo ele podendo lhe pagar 10. E com esses 2.500 ele vai lhe exigir o máximo. E aí eu tava com essa formação toda, que agora eu posso falar, né, que já não trabalho mais lá, mas estava lá, entre uma demanda e outra lá da Unimed, né, esperando lá, tinha um programinha de computador lá, que você conversava com as pessoas, você via onde as pessoas estão no Brasil, eu quero conversar com pessoas que estão aqui nesse raio aqui. E eu estava conversando com uma menina de Maceió, um colega, e aí eu tava falando, né, qual era a minha formação, etc. Tu tem mestrado em matemática, por que tu não faz concurso para a UFESA? Sério que foi assim? Aí eu disse, isso é o que? Rede ferroviária? Aí ela, não, é uma universidade nova que está abrindo lá na minha cidade, lá vai ter um campus lá em Angicos. Angicos fica onde? Tá no Rio Grande do Norte. Aí foi lá no Google Maps, eu olhei. Sério, é uma boa. E aí eu me inscrevi nesse concurso e me inscrevi no concurso substituto da matemática lá do IFPB. Tem um concurso substituto. Concurso substituto da matemática do IFPB. Só tinha eu de candidato. Fui reprovado. Na hora da didática, deu uma pane geral, eu não consegui falar. Entrei só em coisas. Eu pensei que eu estava preparado, mas não estava. Me deu Foi ainda resquícios daquela coisa do mestrado ainda. Quando via eu sabia tudo, eu tinha treinado em casa, etc. Mas quando foi na hora de dar aula mesmo, foi traumático. Não, eu preciso trabalhar nisso aqui, eu não posso ficar, meu futuro vai ser esse. Então, reabrir o concurso, eu tive mais uns 30 dias para estudar. Quando reabrir, apareceram 7 candidatos. Disse, não, agora que tem concorrência, né? Ficou mais interessante. E aí eu consegui... Aí passou? Passei. Mas foi a mesma banca? Foi. Mas eu disse, agora sim, né? Estravou. E claro, o título de mestre ajudou bastante. Fiquei um tempo lá no IF enquanto fazia o concurso da UFES. E aí o concurso da UFES, né? Eu fui daí da história lá. Eu conheci e tal. E tem uma história engraçada desse concurso. Além da minha? Além da sua. Eu tava... Ivan, que a gente falou no começo, ele fez mestrado comigo na UFPB. Passou uma temporada lá. E aí, coincidentemente, quando eu comecei a fazer concurso, ele também começou a fazer concurso. E aí, vai ter um concurso na UFPB, vai ter um concurso na UFESA, vai ter um concurso na Bahia, em Aracaju. Vamos fazer esse concurso aí, bora. E o da UFESA a gente foi fazer no mesmo concurso, né? A gente tava até concorrendo um com o outro aí, né? Mas a concorrência saudável, a gente colaborava o estudo um com o outro. Desde que tenha 2 vagas, é saudável. É 3. Mas nesse concurso aí, a gente chegou, não conhecia nada de Mossoró. A gente entrou no Google, procurou uma pousada, e aí a gente pensou, mais barata, né? Todo mundo liso. Qual foi a pousada? Não, acho que nem existe mais. Pousada Regente. Não existe mais não. Mas eu sei qual é. Pronto. Quando a gente chegou, talvez tenha sido o azar do quarto lá, que arrumaram lá para... Era um cenário deprimente, Chess. Era uma tintazinha assim na parede, aquela tinta plástica assim descascando, sabe? Que você já via puta. Você abria o frigobar, tinha as baratinhas naquelas pequenininhas, aquela bem pequenininha. Barata francesa. Barata francesa dentro. Você tinha uma lâmpada palito que não iluminava nada. E aquele cenário deprimente assim, meu Deus do céu. Eu tenho que passar. Eu não estava aqui não. Então, eram 10 temas. Eu sabia 8. Tinha 2 temas que se caíssem, eu levantava e ia embora. Mas aí eu dei a sorte de cada tema que eu mais gostava. 0 de funções. 0 de funções. Então, passei, não passou. Quando a gente foi ver o resultado do concurso, tinha muita gente vendo, né? E aí... Não me viram lá, não? Não. E conta que eu não vi, né? Mas eu e Ivan, a gente tava lá. E aí, se Ivan pode ir daquele lado que vai descer aqui. E aí o resultado tava do lado que eu tava, né? Aí eu vi que eu passei e eu vi que Ivan passou também. Assim, Ivan, o resultado tá aqui. Ele, aí, passou ou não passou? Passei! Ele, e eu? Passou não.
Sacanagem. Sacanagem. Foi uma brincadeira. E eu pensei que ele ia ver lá depois, mas ele confiou Ele confiou na sua palavra, tá Aí ele vendo? começou a ir embora e disse, não, vou segurar a mentira aqui mais um pouquinho. Fazer sofrer. Só pra ter uma angustiazinha. Ele começou a voltar para esse hotel Regente, a pé, porque não tinha dinheiro para táxi, não tinha Uber na época. Aí começou a chover no meio do caminho. Não. Beleza, né? Acabando não passando, o concurso Não passa, ainda vai chover. andando. Chegar molhado. Ah, eu disse, vamos, pô, deixa eu te contar um negócio aqui, fico com raiva não. Ele, diga aí, passou também, pô. Ele, não, deixa de mentira. Isso é verdade, passou. Agora vamos voltar pra ver. Voltar pra ver? Não. Ele acreditou na minha palavra de novo. E aí a gente passou no mesmo concurso, né? Eu e Ivan, e você também na outra vaga. No mesmo concurso, mas na outra vaga. E aí nós chegamos na UFESA. Você e Ivan tomaram posse em janeiro, foi isso? Eu tomei em 2019. Não, 2019 não. 2009. É isso. 2009 em novembro. Aí eu fui em outubro. Eu fui convocado acho que na mesma época de você, mas eu tinha que dar um tempinho lá para poder sair do IFPB. Sim. E aí, fui para Angicos, né? Cheguei em Angicos sem saber nada da cidade, sem ter nada organizado. Se não, chega lá, eu arrumo um hotel, alguma coisa para ficar. Eu não sabia da realidade da cidade. Meu amigo Stephenson, primeiro dia que eu cheguei em Angicos, eu fiquei surpreso com a cidade. Que eu cheguei, fui lá na UFESA e tal, né? Que tava naquele colégio ainda, né? Era. No Padre Félix. Padre Félix, exato. E aí, eu vendo cada carro grande, lindo, assim, passando na cidade, o pessoal arrumado. Um helicóptero descendo naquela praça da cidade, assim. Rapaz, essa cidade realmente é movimentada. Caiu até de helicóptero. Aí eu fiquei sabendo depois. Foi o dia que o prefeito da cidade faleceu. Eu cheguei exatamente nesse dia. Qual era o nome do prefeito? Jaime. Jaime Batista. E aí eu fiquei, poxa, que sorte, hein? Sorte, assim, né? Chegar num dia... Ele sofreu um acidente, né? Acidente de carro, foi. Pronto, e aí eu comecei a trabalhar na UFESA. Que aí foi onde... Estou aqui os últimos 13 anos e meio na UFESA. 13 anos e meio, até. tempo. É tempinho já. Quase 14. Já, como é que eu posso dizer? Já ficou em Angicos, agora hoje está em Mossoró, né? E tem um título, conquistou um título, né? Sim. Mas não é de doutor, não. É o título que tem o maior tempo na coordenação do bacharelado de Ciência e Tecnologia. Não tem ninguém com mais tempo que você. Ou tem? 5 gestões, né? Então na quinta gestão. Pois é. Mas a UFESA, você falou aí no começo, do meu currículo, o currículo não é pequeno não. Mas quando eu entrei na UFESA, o meu currículo tem uma página. O que tinha lá na experiência profissional? As empresas e a experiência acadêmica. Professor substituto e os diplomas de mestre e graduado. Acabou. Nem artigozinho de congresso, nada. Tinha nada, né? Então tudo que eu tenho hoje em dia foi na UFESA. Na UFESA eu aprendi a ser professor, aprendi a ser pesquisador, aprendi a ser coordenador de curso, ainda estou aprendendo sempre, né? Mas a gente vai adquirindo essa experiência. A vantagem da UFESA em relação às outras universidades é uma universidade que te dá muitas oportunidades. Quem quer exercer esses cargos, essas funções, vai ter oportunidade, basta procurar. Verdade. É uma universidade das oportunidades. Seja em qualquer... seja para professor, seja para técnico ou para estudante, eu acho que a UFES oportuniza muito, né, nesse sentido. Mas agora que está aqui no assunto da coordenação, né, que você já está na 5ª gestão, eu acompanhei quando você foi coordenador em Angicos, que até recebeu o conceito 5. Nossa maior conquista, né? O conceito 5. Eu não sei nem quanto é hoje, mas eu lembro que você... Hoje é 4. Hoje é 4, né? Mas a UFES, o CIT, ele foi avaliado por ciência e tecnologia. Na verdade, ciência e tecnologia sempre foi... Meu sonho sempre foi ser cientista. Desde pequenininho, meu pai sempre me incentivou a ler, eu sempre gostava da parte científica das coisas. Eu li enciclopédia, eu assistia seriados científicos, Star Trek, por exemplo, né? Gostava muito da... Tem até ali, dá pra ver aí na câmera,
tem o coisa do Star Trek ali. Eu ia perguntar, Star Wars ou Star Trek? Mas aí já tem ali, né? Dizendo. Ali atrás tá Star Wars, ó. Canequinha da Eu tô vendo ali. A Millennium Falcon ali. Verdade. Então, eu gosto dos dois, mas eu prefiro Star Trek. Entendi. E aquela foi a primeira gestão. E aí, a UFESA, os cursos de Ciência e Tecnologia foram avaliados em cada campo. Lá em Angicos, a universidade estava se organizando ainda, a gente tinha chegado há pouco tempo no campus, né? Que hoje é. Sem muito apoio do departamento. Né? Aí não sei se lembra. Eu estava dizendo isso porque eu era vice-chefe do departamento da época, né? Mas não é por você, não. É pelo outro lado, né? Que ainda tentou roubar o mérito. Mesmo com a sabotagem do departamento, vamos dizer assim, né? Para ser tranquilo, né? Mesmo com essa parte, com essas dificuldades geradas pela colaboração de documento, a gente conseguiu um conceito sim. Na verdade, os avaliadores ficaram encantados com a organização da UFESA, né? E elogiaram bastante ali a gestão, não só do curso, como da universidade, a construção de projeto de universidade, da interiorização do ensino superior. Numa cidade como Angicos, ter uma universidade como a UFESA realmente é um diferencial na vida de muita gente, na vida da cidade, na vida dos alunos. Dá muitas oportunidades. E aí eles gostaram muito dessa proposta de curso, viram que estavam de acordo e a gente conseguiu o conceito 5. Né? Foi a única vez que a gente conseguiu esse conceito. Né? Nenhum outro curso da UFESA de CIT? Que eu saiba, não. Pode até ter. Posso até estar sendo injusto com alguém, né? Entendi. Mas que eu tenha acompanhado, não. Tanto é que em Mossoró a gente tem conceito 4. Então, é porque é dividido, né? O integral do noturno. Agora mais não, agora é um curso só. É um curso só? Pro MEC é um curso só. Em todos os campos? São 4 cursos de CIT. Entendi. Independência integral no turno. Mas é isso. 4 gestões completas, 3 como coordenador, 1 como vice e agora como coordenador de novo aqui em Mossoró. Você foi vice de quem? Luciana. Luciana Angélica. Luciana Angélica, da física. Entendi. Eu fui vice porque eu não podia ser mais coordenador. Mas... Tem que ser 2 gestões e parar um pouquinho. Tem que parar. Aí eu parei sendo vice. Parou sendo vice. Aí sua vice é a Luciana agora ou não? Não, agora é Andrei. Física. Sim, Andrei da Física. Andrei da Física. Entendi. Cearense também. E para o pessoal de Ciência e Tecnologia, né? É um curso muito... Vamos falar um pouquinho de CIT? Vamos falar, sim. Pode? Não pode, fica à vontade. Se você me deixar falar, esse podcast... Olha aí, tem problema não. Tem fita aí para gravar. Tem. Olha lá. O curso de Ciência e Tecnologia é um curso complicado. Por quê? Quando você chega, explica para sua mãe, seu pai, a sua família. Eu faço engenharia, o pessoal entende. Eu faço medicina, o pessoal entende. Eu faço ciência e tecnologia. É o quê, meu filho? Explique melhor. Ninguém entende, né? O que é um... Você vai ser um cientista ou um tecnólogo? É ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. Mas a ideia da UFESA, né, ela é uma ideia que foi adotada na época da expansão... Foi 2008, 2009. A expansão do ensino superior. De criar cursos de bacharelado que agregassem a parte científica básica e você tivesse cursos de segundo ciclo que você pudesse se especializar. Então, como você tem o núcleo básico, você tem na UFESA, né, exclusivamente curso de engenharia segundo ciclo. E o que acontece? Né? Eu estava explicando para um aluno lá no seminário de curso o que era o CIT. E ele me deu uma resposta que até hoje eu uso como exemplo. O CIT então é um pato, né, professor? Por que um pato? Porque anda, mas não anda bem, nada, mas não nada bem, e voa, mas não voa bem. Sabe fazer um pouquinho de cada coisa e não faz nada com aquele esmero, né? Não é especialista em nada. Mas aí é por isso que tem os cursos de segundo ciclo, né? Que aí que você se... Então, o aluno que entra no CIT, ele já compra a camisa assim, bota engenheiro bem novinho. Por quê? Porque ele não se identifica com o curso de Ciência e Tecnologia. É um curso difícil de você fazer o pessoal entender que é um curso por si só e você tem a opção de fazer o segundo ciclo. Mas ninguém se sente completo com Ciência e Tecnologia. O CIT é um curso difícil. Por exemplo, porque você pode gostar de matemática. Mas eu não gosto de química. Você pode gostar de química, mas não gosta de matemática e química.
quer dizer, física, né? E tal, entendeu? Então, e não tem só essas áreas. Existem várias outras, né? Tem a parte humana também, de análise textual, sociologia, filosofia. E tem algumas já voltando para engenharia, né? Fenômenos de transporte, deixa eu ver mais aqui. Mecânica geral, pois é. Né? E dentre algumas outras. Então, é um curso que com certeza você vai encontrar algo que não gosta, mas também vai ter coisa que você gosta também, né? Agora, com ciência e tecnologia, tem as partes positivas. Quais? Vários alunos, né, nesse pouquinho tempo de gestão que eu tenho, vários alunos, eles entram com a ideia, vou fazer tal engenharia. E no meio do curso, eles conseguem perceber que não gostam daquela engenharia, gostam mais da outra. Então, pelo fato de você poder testar ali nas eletivas, nas optativas, o que você quer, muitos mudam de ideia. E o melhor, eles mudam de ideia sem ter que fazer outro processo seletivo. Essa é uma vantagem. Eles fazem essa escolha. Aliás, o CT foi criado com essa intenção. Com essa intenção. Reduzir a evasão. Né? Isso. De você... Na verdade, o CT ele fica com toda a problemática dos cursos de engenharia. Né? A gente fica com a parte básica inicial, a gente fica com as reprovações e as desistências. O aluno que termina o CT e vai para o segundo ciclo, ele dificilmente deixa o curso e é um aluno que já está mais experiente. Calejado já. Já sofreu nas mãos de chefes. Matheus, Ivan. E aí ele já está mais calejado a acompanhar o resto do curso. Mas fica fácil, né? Depois que passam por esse perrengue, o resto fica fácil. Fica fácil. Mas aí você também passou por uma reformulação desse CT, né? De 2008, 2009. Aí sofreu a reformulação em 2019, foi isso? Eu fiquei em Angicos de 2009 até 2016. Isso. Até lá a gente estava mantendo o mesmo padrão. E quando cheguei em Mossoró em 2016, aí surgiu a demanda de pressão das engenharias, ou vocês reformulam o curso para tornar mais atrativo para as engenharias, ou a gente vai tentar ver outro caminho aqui para o curso. Entrada direta nas engenharias, etc. Entendi. E a gente montou uma comissão de reformulação. Só que minha primeira tarefa em Mossoró, eu estava acostumado com a Angicos, que a gente conversava com todo mundo é amigo de todo mundo, conhecia todo mundo. Fui tentar fazer o mesmo. Mas aí você teria que fazer com todos os campos, né? Mas aí, para mudar os horários aqui de Mossoró, ajustar os pré-requisitos. Batalha. Foi complicado. Depois, teve a reformulação propriamente dita. Na reformulação, o processo todo durou mais de 2 anos. Eu lembro. E foi muito desgastante. Eu recebi uma carta de repúdio. Foi? De uma determinada área de professores. Eu guardo comigo até hoje. Emoldurado. Tá lá na ofensa. Emoldurado? Não, é verdade. Assinada por todos os professores. Entendi. Mas eu entendo a resistência da mudança. Eu não fiquei chateado, não. Talvez eu fiquei mais chateado comigo porque eu não tenha conseguido expor para eles qual era a minha visão de curso, né? Qual era a visão da comissão. E até porque você não pode fazer nada sozinho, ainda mais num curso como o CT, né? Mas depois que eles entenderam a ideia, ficou muito melhor. Obrigado. Mas não manda a nota de agradecimento, né? A de repúdio fica, mas a nota de agradecimento... Se tivesse a nota de agradecimento, botava uma do lado da outra. Desculpe pela nota anterior. É. Atenciosamente, professores da área. Mas foi um desafio muito legal. Sim, me ajudou a crescer muito profissionalmente, principalmente nessa parte de gestão. Foi muito interessante. E a gente começou a abrir caminho também para que o CT não seja só um primeiro ciclo de engenharias. A vocação do CT, a aprovação dos primeiros cursos foi ciência e tecnologia com o segundo ciclo de engenharias. Só que com essa reformulação a gente começa a ter a possibilidade de colocar outros cursos. Então nós estamos nas comissões de elaboração de propostas de novos cursos de segundo ciclo. Que precisa. Porque, assim, quando o CIT foi criado, sempre foi foco na engenharia, mas isso há 15 anos atrás. Né? 15 anos atrás, hoje estão novos tempos, hoje estamos vivendo a época de inteligência artificial, ChatGPT, celular à vontade. Então, o mercado de engenharia é muitas vezes saturado. Justo. Tem engenharia civil em todos os campos. Todos os campos. Aí, vamos dar um spoiler, pessoal? Sim. Olha, a gente está estudando aí a possibilidade de 2 cursos novos, que são matemática computacional
e ciência de dados. São 2 cursos separados, tá? Uhum. E esses cursos, a gente está em análise ainda, né? Está elaborando as propostas, mas a intenção é que eles entrem em operação o mais rápido possível, né? A gente vai passar por todos os trâmites, não sabemos quando eles vão, mas se for da vontade da comissão, já está aprovado. Exatamente, mas estamos aí na fase de estudos, de planejamento, né? De análise, então estamos aí, mas quem sabe do nada aparece aí, né? Lá no SISU, do nada aparece, porque vai passar por todas as instâncias, né? Mas vai aparecer. Vai aparecer. E aí é uma nova oportunidade, porque muitos alunos eles chegam para... Qual é o nosso problema? Você tem alunos que gostam de matemática, gostam da parte computacional da coisa, mas ele não tem opção. Ou ele vai para a engenharia ou ele para no CIT. Então são alunos que trabalham com a gente, chegam em determinado momento e dizem, professor, não tem mais como eu progredir aqui, eu vou para outra área. Então a gente vai poder ofertar a esses alunos que têm esse perfil, que continuem os estudos nessa área específica. E quem gostar pode fazer logo os 2. Né? Termina pouco tempo depois. A ideia é que eles sejam muito compatíveis entre si para que você passe pouco tempo para terminar. E até mesmo assim, quando a gente analisa, né? Não vou dizer quais disciplinas que tem, nem nada. Por enquanto não. Por enquanto não, mas quando a gente analisa, você vê, ele pode mudar até no meio do caminho. Eu quero terminar primeiro esse, em vez desse, né? E um curso com o nome Matemática no nome, matemática computacional, principalmente, ele vai abrir muitas portas. Por quê? Você, quando sai de CT, você tem um curso com matemática, você pode fazer concursos que envolvam vagas de matemática. Uhum. Você vai ter esse perfil. Mas não é matemática pura, é uma matemática aplicada, uma matemática computacional, na qual você vai poder atuar em muitas áreas. E ciência de dados dispensa apresentações. Hoje eu vejo a parte de matemática aplicada muito mais com ênfase hoje, mais aplicada, né, do que era, por exemplo, há 20 anos atrás. Pessoal... Você sabia que eu sofri bullying no mestrado? Por quê? Porque o pessoal dizia assim, tá lá o cara que não teve a força de vontade para fazer matemática pura, foi lá pro lado da... Aquilo nem é matemática. Pois é. Você não sabe o quanto eu ralava, né? Pois é. Mas eu sofria bullying. Você é matemático aplicado, você não é matemático, você é dos outros. Aí chegava na computação, não, isso não é computação não, isso é matemática. Isso é matemática. Mas imagine, no caso da matemática aplicada, né? Você além de ter que saber matemática, você ainda tem que saber aplicar. Né? Não é só saber. Eu penso, não é só saber, né? Você tem que saber matemática e ainda tem que aplicar. Já por não, você tem que saber matemática. Pronto, acabou. Né? Mas cada um tem seu espaço, né? Hoje eu acho que a matemática aplicada ganhou muito mais espaço do que tinha. Exato. Né? A área vem em crescimento. Vem em crescimento hoje, né? E ciência de dados explodiu, né? Porque você tem um volume de dados hoje para trabalhar em todas as aplicações computacionais, de monitoramento, principalmente, que é um volume absurdo de dados. E alguém tem que saber o que fazer com esses dados. Computação, matemática, estatística, inteligência artificial, é o que... É uma das graduações que está na moda, né? Os perfis que estão na moda. Justamente. E assim, não sei se você concorda comigo, mas o que eu penso que é um curso superior? É um curso, né? É um conjunto de componentes curriculares que estão ali agregadas para que você comece a pensar com os olhos, né? Com o perfil daquela área. Por exemplo, você chega para um médico aí você diz, olha, eu estou com a dor aqui, estou sentindo isso, aquilo, ele vai passar alguns exames e vai te dar um diagnóstico. Porque ele sabe identificar aquilo ali, né? E transformar o contexto dele. Você chega para o advogado, aí fala, aconteceu tal situação comigo, ele vai dizer se você tem razão, se você não tem, quem você deve processar, né? Ou ele vai lhe proteger, ele vai saber como enquadrar aquilo ali no meio de trabalho dele. Então, um curso de ciência de dados é o quê? Você saber o que fazer com os dados, né? Que tipo de análise você vai fazer, como extrair as informações, como extrair as informações relevantes, como transformar dados em informações relevantes. Tomada de decisão. Ajudada na tomada de decisão, nos processos e tudo, né? Então é uma área que está muito em voga hoje em dia. E eu acho que vai ser um curso muito procurado aí futuramente. Também acho.
E o senhor falou aqui, né, do CIT, falou desses cursos aí, estamos planejando. E a pesquisa, o que você está otimizando aí atualmente aí? Né? Está com os orientados, tem o projeto de inteligência artificial, como é? O que você está otimizando? Quer dizer, como foi que você falou no começo? Otimizar é buscar. Isso mesmo, busca pelo ótimo, né? Pelo ótimo. Tem dois aspectos interessantes aí. Um que eu acho que eu não falei ainda, que foi meu doutorado. Eu estava procurando um doutorado depois do mestrado, aquele trauma do mestrado, procurando um doutorado que me enquadrasse bem. Fui lá na UFRN, conversei com o professor Goldbar, Marcos César Goldbar, excelente pessoa, me recebeu muito bem, passou lá 1 hora conversando. Eu pensei, já me aceitou como orientando, né? Não é bem assim, não. Não é bem assim, né? Participei do processo seletivo. Ele e a professora Elizabeth, que é a esposa dele, são pessoas ótimas, né? Me acolheram lá quase como filho. Só que eu fui estudar uma otimização diferente. Eu estava acostumado com a otimização na qual você prova convergência, na qual você tem um método matemático ali. Bem matemático, né? E aí, quando a gente chegou lá, quando eu cheguei lá, o perfil era outro. Minha primeira aula foi uma aula de biologia. Qual a disciplina? Otimização. Otimização é falar de biologia. Ele falou de processos evolutivos, de célula, de bactéria, de troca de informações, de fenótipo, de genótipo. Aí, quando terminou a aula, pronto, agora coloque isso no contexto de otimização. E aí eu fiquei, peraí, como? E aí ele foi explicando, falando como a gente poderia usar aquela ideia, né, de computação inspirada na natureza para resolver problemas complexos. Stephens, ele deu uma aula de 2 horas. Eu ficaria ali facilmente 5 horas seguidas escutando aquela aula, porque aquilo me fascinou de um jeito assim. Eita, é outro mundo que está se abrindo aqui para mim. A otimização não só é a otimização matemática, é a otimização também da computação, a otimização por heurísticas aproximativas. Que aí eu estudei vários algoritmos, por exemplo, como as formigas encontram o menor caminho da casinha delas lá para a comida, né? Então, a gente estuda um algoritmo de colônia de formigas que se baseia no comportamento da formiga. Colônia de abelhas, algoritmos genéticos, e aí transgenética computacional. Você tem vários algoritmos inspirados na natureza. O comportamento dos pássaros, quando eles estão voando em bando, que eles funcionam como uma nuvem de partículas, e isso é usado na otimização. Abriu um mundo novo para mim que eu me encantei. E aliado a um orientador muito bom, que é o professor Goldbar. Ele me ajudou a perceber o quanto eu era bom. Até então eu me achava de mediano para baixo. Esse não. Você é engraçado, né? Porque na graduação você achava, aí veio o mestrado. Quem baixou minha bola foi o mestrado. Pois é. O mestrado, isso aí, eu sou um coitado, pelo amor de Deus. Mas no doutorado ele me fez ver o quanto eu tinha talento para aquilo. Eu só não estava indo pelo caminho certo. Então ele me orientou nos caminhos corretos. Otimizou seu caminho. Otimizou meu caminho, né? E eu tive as primeiras publicações relevantes de periódicos com pares, de congressos internacionais, e abriu um novo mundo para mim. Claro, me deu muito trabalho, muitas noites de sono perdidas, mas era uma coisa que eu trabalhava. Eu lembro, você saía de Angicos, dirigia para assistir aula lá em Natal e voltava. Olha só como é que era a minha rotina, Stephens. Vamos imaginar que eu estou em João Pessoa no domingo. Tá? Acordei segunda, saí de João Pessoa 5 horas da manhã para assistir aula na UFRN 7h30. 7h30 às 11h30 aula na UFRN. Corria para Angicos, de 1h30 dava aula da tarde. De 1h30 da tarde dava aula tarde e noite em Angicos. Terça-feira fazendo as atividades. Quarta-feira, 4h30 da manhã, saía para Natal, dirigindo. Assistia aula no Natal, voltava para Angicos. Dava aula na quarta. Ficava lá quinta. Às vezes um pedaço da sexta para voltar para João Pessoa e passar o final de semana lá com a Ana Júlia, minha filha. E depois começava tudo de novo na semana. Na semana seguinte. Só que era muito cansativo. Na época eu também fiz assim, né? E aí não tinha professor substituto na época. Hoje tá bem mais fácil. Hoje você tá no PQD, acabou. Hoje eu agradeço muito ao apoio do professor Por Deus e do professor Ed Carlos aí, que eram diretores, que eles apoiaram muito esse pleito, né? E tem até uma história engraçada.
Eu tava lá no... Mais uma história engraçada, né? Diga aí. Essa não me envolve, não. Não, essa Nem tudo é sobre vocês, tá? Nem tudo. E essa eu tava nesse vai e vem, eu tava muito cansado. Tem duas histórias engraçadas. Uhum. E aí eu cheguei, tinha que apresentar um trabalho, eu quase virei à noite para terminar esse trabalho. Aí antes de apresentar o trabalho, eu tinha aula da professora Elizabeth. Ela estava dando aula de slide, com a sala fechadinha assim, aquele escurinho bom, aquele barulhinho do ar-condicionado, aquela voz macia, ela tem uma voz bem macia assim. Uhum. E eu comecei a querer pegar no sono. E eu ficava me beliscando assim, acorda, e acordava. Eu disse, não, eu vou fechar o olho aqui só 10 segundos. Eu ficava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e acordava assim, aí descansava um pouquinho. Até que uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E foi. Só que isso não é o pior. Eu tava sentado na cadeira da frente, e aí meu pescoço virou um pouquinho pro lado, e eu dei aquela sonora roncada, né? Sei. E acordei com o meu ronco. Quando eu acordei, tava todo mundo olhando pra mim. Eu disse, professora, me desculpe. Não é, sua aula não está chata. Eu estou muito cansado. Mas tudo bem, Matheus. Vai tomar um cafezinho, dá uma passeadinha ali, depois você volta. E aí foi uma vergonha danada. Mas é isso, a gente tem... Eu também já passei por isso já. Dormir na sala. Dormir na sala. Mas não foi cansaço mesmo. Cansaço. A gente, para conseguir as coisas, tem que se esforçar muito, né? É verdade. Nada vem de mão beijada. É sim. Não vem mesmo. E aí, você falou, né? E as pesquisas? Sim. Aí, em 2000, na pandemia, não foi na pandemia? 2020? 2020. Apareceu o projeto da Huawei. Não, mas foi final de 2020. Final de 2020. Quem estava na pandemia, isso. Apareceu essa possibilidade, essa parceria com a Huawei, né? A empresa chinesa, gigante da tecnologia. E a gente tem um ICT Academy na UFES, né? A parceria que foi firmada aí, principalmente pelos esforços do professor Leire. E teve a oportunidade de coordenar o projeto de inteligência artificial, tanto é que você fez parte, né? Então, ó, imagina um monte de... cada um entende um pouquinho de uma área, mas vamos juntar todo mundo para entender de inteligência artificial, que nada mais é do que matemática e estatística aplicada, né? E aí a gente foi correndo fazer as certificações, né? Você lembra da dificuldade? Eu lembro. E montar um curso em cima do que a gente aprendeu. Exato. Então foi um desafio grande, mas que abriu outra linha de trabalho pra gente, né? Trabalhar com inteligência artificial. E confesso que para mim foi muito bom, né? Pelo aspecto de certificação e tudo, mas permitiu a gente trabalhar com o que realmente cada um entendia. Então eu não precisava saber de tudo. Eu trabalhei com essa parte, Matheus com essa, professor Ivan com essa, professor Leiva, né? Professor Leonardo. Então, juntando tudo depois dá certinho, né? Pois é, ficou deu certinho. E foi muito interessante. Então, tanto é que hoje em dia eu tenho pesquisas que envolvem inteligência artificial, principalmente no reconhecimento de imagens, né? Mas também na análise de regressão, né? Busca de padrões de comportamento, mas continuo com a otimização também, né? Tentando... Na busca pelo ótimo. Na busca pelo ótimo. Eu trabalho principalmente na otimização em compartilhamento de veículos. Vamos dizer, um Uber solidário, né? Um Uber sem que você não tivesse que pagar, você só dividisse o custo do transporte, né? Uma carona solidária. Então, como você otimizar mesmo sem considerar o ganho do Uber. Então é o Uber compartilhado que chama, né? Pronto, é tipo Uber não tem, compartilhado. mas tem um. Em alguns municípios tem o Uber compartilhado. Pronto, é uma coisa nesse aspecto. Então, resolver esse problema quando você tem muitos passageiros é um problema muito difícil de resolver. Os métodos exatos, eles podem demorar anos para te dar uma resposta ótima. Então, a gente usa aquelas estratégias bioinspiradas para tentar se aproximar do ótimo, né? Se a gente não acha o ótimo, mas a gente chega perto, uma boa solução. E aí, essa é a minha pesquisa de otimização. E com os alunos da UFES, a gente faz o que pode, né? Por que faz o que pode? Você está menosprezando? Não. É porque o aluno da UFES, ele está no CT, ele trabalha com a gente, gosta de matemática, mas depois ele vai para a engenharia e deixa a gente na mão. Então, quando ele está no ponto de continuar uma pesquisa boa, quando você faz um TCC, né? Matemática aplicada, inteligência artificial, estatística, pronto. Agora ele sabe. Vamos continuar a pesquisar. Agora vamos aumentar o nível dessa pesquisa, desse trabalho. Não.
acabou. Vou para química, vou para civil, vou para produção, Exato. vou para mecânica, né? E a gente é abandonado no meio do caminho. Pois é. A gente é justamente aquele degrau, né? Ficou lá comigo até enquanto me usou. Pois é, exatamente. E agora que não me agora, tchau, né? Tchau, não quero tchau. saber de você. Pois é. E aí a gente faz a gente ainda consegue ali uns trabalhos para enviar para um congresso, um resumo expandido às vezes. Mas mesmo com essas limitações, nosso grupo, né? Eu, você, o professor Ivan, principalmente, né? O professor Paulo César, nós conseguimos enviar muitos trabalhos para o maior congresso de matemática computacional do Brasil, que é o CNMAC. Congresso aplicado e computacional. De matemática aplicada e computacional. Computacional, exato. E em determinados anos aí, nós, mesmo com o tamanho da UFESA não ser tão grande, né, quanto uma USP da vida, uma Unicamp, mesmo com isso aí, nós conseguimos ser uma das universidades que mais manda trabalho. Verdade. A gente já chegou perto aí dos 20 trabalhos, né? Já, sim, eu acho que foi 19. 19, não sei se chegou a 21. Eu lembro de uma vez que a gente ganhou 19. É muito bom. E aí, isso ajuda os alunos a despertarem o interesse pela área de ciência e tecnologia, pela área de matemática aplicada, pela área de ciência de dados. Só que aí a gente está trabalhando para manter esses alunos com esse perfil. Trabalhando aí nos novos cursos de segundo ciclo. Muito bem. Bem, falou da pesquisa, e agora para frente? Quais são os próximos planos agora para o CIT? Para futuramente aí, além dos cursos, sua pesquisa? Quais são os planos? Poxa, são tantas demandas urgentes que a gente acaba esquecendo de planejar um pouco o futuro. Porque, ultimamente, com a coordenação, com as aulas, com as coisas de gestão... Gestão toma muito tempo. E agora você falou de gestão, imagine, a coordenação, que é um mundo, né, que é o maior CIT da UFESA, em Mossoró. Mais ou menos 1.500 alunos. Mais ou menos 1.500 alunos, e ainda dar aula, e ainda pesquisar. E orientar. Orientar, né, então a gente faz o que pode, né? Eu oriento geralmente de 3 a 5 alunos por semestre em TCC. Muita coragem, viu? Eu só aceito no máximo 2. Eu não faço mais que isso, não. Mas aí, vez por outra, aparece um bilhete premiado aí. Um aluno que tem um talento nato para a área, que desenvolve um trabalho que você fica, poxa... Eu já tive alguns alunos que eles saíram do CIT diretamente para os mestrados de matemática aplicada, mestrado de matemática pura, inclusive. Né? Tem o João Paulo, que ele foi para o UFPB. Meu vizinho em Angicos. Seu vizinho em Angicos. Meu vizinho em Angicos. João Paulo Caraú. Ele mesmo. Ele saiu direto para mestrado. Eu tive até o prazer de fazer parte da banca dele de mestrado. Uma pessoa fora do... Ele está trabalhando no banco, No banco, né? Ele quer... Futuramente ele vai ser matemático também. Eu tive um aluno chamado Vitor Vinícius também, que ele saiu direto do CIT para o mestrado de matemática da UFPB, matemática pura. Foi coragem, mas ele tinha um perfil totalmente fora da curva. Então, esses alunos, eles ajudam a gente a dar um novo gás, ter um novo ânimo, né? A despertar. Tem alunos da computação também muito bons, Leandro, Valdir Gleis. Valdir Gleis, hoje em dia, é doutor em lógica e é professor de universidade. Leandro tem mestrado, Leandro trabalha em Angicos. Trabalha em Angicos, Leandro Raimundo, né? Raimundo Leandro. Leandro. Ele também é um programador excepcional, ele pensa fora da curva. Só que aí, para manter esse povo trabalhando com a gente depois que sai da universidade é difícil. Difícil. E eu estou com parceria com a UFPB também, né, para ainda tentando resolver a otimização semi-infinita, que não é fácil, né? Tanto é que eu estou há 20 anos estudando aí para poder dar algumas contribuições. Mas aí nunca acaba, né? Nunca acaba. Aí você pensa que vai acabar, tem mais um pouquinho para estudar. E continuo com a parceria com a FRN também nos projetos de otimização. Com o seu ex-orientador. Ele se aposentou. Se aposentou agora. Mas a esposa dele ainda continua, e a Silvia, lá, que é outra professora do departamento lá também, eu trabalho bastante com ela, ajudando até mesmo nas orientações, sou co-orientador de doutorado e mestrado lá de alguns alunos. Então, continuo com essas parcerias, né? Um dos problemas aqui da UFESA, né, para a nossa área, é que a gente tem que criar a área.
A gente está criando um curso de matemática computacional e ciência de dados, pensando nos alunos, mas também pensando um pouco na gente, né? Sim. A gente quer mais. Enquanto profissionais, a gente não é... Para mim, por exemplo, o cálculo numérico e equações diferenciais já deu. Eu não quero fazer só isso o resto da vida. Eu quero fazer mais, eu quero estudar mais, quero contribuir mais. Chega num platô, né? Chega no platô. Platô é pronto, agora... E o dia que eu tiver acomodado com os desafios acadêmicos, é hora de aposentar, né? Eu espero não me acomodar nunca. Pelo menos aos 75 anos. Quando eu tiver novo assim, eu vou continuar. Novo assim tá bom, Tá bom. Se não mudar não botar nenhuma PEC lá pra voltar pra... Mas não volta não. Não volta. Que volta até os 90. Viu? Mas é fácil botar pros 90 do que baixar pra 70 de novo. Daqui a pouco, Stefan, vão fazer uma inteligência artificial da gente, né? Do nosso comportamento como professor, e vão deixar rodando lá pra você ficar infinitamente. Você morre, mas a sua didática fica. Não duvido, não duvido. Esse vídeo vai ser assistido daqui a uns 30, 40 anos. Ó, o professor Matheus já tinha um perfil de docência já ali gravado. Pronto. E vai falar. Mas é isso, Stefan. Final de semana é pra gente trabalhar nas outras demandas que a gente não conseguiu trabalhar durante a semana. É pra fazer as pesquisas que a gente quer e não só o que a gente precisa. Verdade. É porque pesquisador, como você falou, pesquisador, cientista, ele não tem... Não é que não tenha final de semana. Ele gosta de fazer isso no final de semana. Exato. Né? O pessoal diz assim, né? Arrume um trabalho que você gosta, você nunca vai ter que trabalhar. Exato. Na verdade, eu me divirto muito nas minhas pesquisas. Me divirto muito quando funciona. Enquanto não está funcionando, é aquele negócio droga, funcionou. Beleza, ótimo, perfeito, fantástico. Fantástico. Então, o desenvolvimento da ciência, ela passa muito pela frustração. São vários momentos de frustração, de tentativa e erro, de melhorias, de estudo, para tentar compreender aquele fenômeno, como você pode melhorar aquele processo, que quando você consegue dar uma contribuição significativa, te dá um retorno, assim, uma aura. Não tem como chegar ao sucesso sem fracasso. Não tem. Você tem que passar por todo esse processo, né? E esse momento que você consegue descobrir é um momento muito gratificante. Você fez valer todos os fracassos, todo o esforço, né? E você até esquece, né? Não sei você, mas quando eu fiz meu trabalho do doutorado rodar do jeito que eu queria, eu saí dançando no meio da rua. Funcionou, eu sou o cara, né? Eu fiz parecido, mas não no meu doutorado. Eu fiz na graduação. Na graduação? Foi no integral. No integral, porque tinha um integral lá, eu acho que era do livro do Leitoldo. Eu acho que era o livro do Leitoldo. Era um integral que o professor... Quem responder essa aqui, não tinha... Era 2004, não tinha nem YouTube ainda, né? E não tinha... Era das respostas ímpares, ou era para que não tinha resposta lá. Aí quem responder essa aqui, para mim, tá passado. Isso era uma Semana Santa. E eu não tinha dinheiro para ir para a Sul. E aí que eu estava em Mossoró, mas eu vou ficar aqui que eu vou ficar estudando. Eu fiquei, sem brincadeira nenhuma, eu comecei a fazer a integral de umas 8 da noite. Isso da sexta. Fui terminar, compreender tudo às 3 da manhã. E eu não estava bebendo vinho. Tinha um garfo de aqueles sangue de boi. Sangue de boi. Né, e tal. Aí, quando... E Rafael estava comigo. Ninguém foi. Eu acho que a gente tinha uma prova importante na segunda-feira. E vamos ficar estudando. Vamos ficar estudando, né? Acho que era genética, que era mais difícil da época. Aí quando eu respondi, eu fiz! Pega, eu sou o cara! Eu sou o seu universo, né? Eu sou o melhor. E coincidentemente, modéstia à parte, foi a única disciplina do curso de matemática que eu paguei com 3,10. Foi cálculo 2. Muito bem. Eu calculei a parte de integral, e que realmente que é a parte que sim, desse cálculo mais básico, né? Pode dizer assim, de cálculo 1, 2, 3 e equações diferenciais, é a que eu mais gosto, é a parte de integral mesmo. É bom. Eu gosto. Mas, Stefan, posso fazer uma pergunta para você? Pode fazer. Posso fazer uma pergunta? Diga aí. E o que você gostaria de dizer para os alunos do CIT hoje?
assim, no curso deles aí, aquele aluno que está desesperado, que não tá vendo um caminho positivo ainda, o que você diria para ele? Bem, eu sou muito honesto, e essa pergunta não é a primeira vez que me fazem, os próprios alunos fazem essa pergunta em sala de aula, já deve ter feito isso para você também, especialmente se você está no primeiro, segundo período, né? E eu digo assim, a primeira coisa que eu digo é, graduação não é para todo mundo. Não é, eu não estou dizendo assim, não é para todo mundo que não quer estudar, não. Eu estou dizendo que para você se dar bem na vida, ter qualidade de vida, ser feliz, você não necessariamente precisa ter uma graduação. Primeiro ponto. O segundo, se realmente você quer estudar e quer fazer uma graduação, eu penso que o momento de errar é agora. Bom, você começou, sempre tem alguma coisa que você gosta, mas é claro que tem coisas que você não gosta, mas se você sentir que aquilo vale a pena para você, eu não gosto dessa área, mas eu gosto dessa, então continue. Agora, se tem algo dentro do PCT, se você não gosta de nada do que está ali, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Se você não gosta de matemática, você não gosta de ciências exatas, não gosta então, vá para outro lugar. Procura outro curso. Procura outro curso. Então, para mim, são esses dois pontos. E assim, né? eu sempre falo alguma coisa nesse sentido e ainda complemento com outra coisa. Aproveite o momento. O processo pode não ser tão agradável, né? Pode ser meio sofrido, você pode perder noite de sono, pode tirar nota baixa, pensar que não vai conseguir aquilo, no final você acaba conseguindo, mas que aproveite esse momento para construir o seu perfil profissional. Tudo que está ali vai ter uma utilidade lá na frente. Você pode não ver utilidade imediata. Ah, professor, aonde que eu vou usar isso na minha vida profissional? Quem da matemática não escuta isso o tempo todo? Mas se você não for matemática, que for ensinar os processos matemáticos, né, se for engenharia, uma parte aplicada, você vai estar usando aqueles conceitos direta ou indiretamente o tempo todo. Eu quando perguntei para os alunos, onde é que eu vou usar isso? Isso aqui não serve de nada. Mas na disciplina tal de engenharia, usa isso aqui, mas não serve de nada. Isso aqui não. A mecânica mal usa. É só a disciplina todinha. É só né? Tipo equações diferenciais, tipo a parte mecânica geral que utiliza a parte de vetores, né? Não estatística, né? Não usa não serve de nada, mas usa nisso aqui, né? Não sabe que inteligência artificial que hoje domina nossas vidas é basicamente matemática e estatística aplicada, né? Agora que você falou de inteligência artificial, só abrir um parênteses aqui, e o ChatGPT, ou não só o ChatGPT, porque existem outros, e o curso de Ciência e Tecnologia, como é que você está vendo isso aí? Você como coordenador de curso. Você gosta das perguntas difíceis. Essa daí é importante. Nós temos como a gente conversou antes, quando a gente está no curso, a gente acaba tomando o perfil daquele curso. Por exemplo, eu fiz matemática e computação nas graduações. Eu condicionei meu cérebro a pensar das coisas de uma forma direta e lógica. Então, quando... Você descreveu exatamente como eu penso. Não, exato e lógico. Você vai direto ao ponto com argumentos lógicos. Tanto é que quando alguém vem com alguma argumentação que é contrária à lógica, coça o cérebro. Isso está errado. Não é assim, né? Então, a gente aprende a pensar dessa forma, né? E nosso aluno, principalmente ciência e tecnologia, ele vê muita ciência exata, ele vê muita matemática, muita física, química, e ele vê tem pouco espaço no curso para ele se aprimorar na parte da escrita. Então, o ChatGPT, pensando primeiramente nos aspectos de escrita, ele pode até ser uma ferramenta útil para auxiliar o aluno a descrever determinados cenários, principalmente quando você está fazendo um trabalho, um TCC, que você sabe o que você quer falar, mas você não sabe como falar. Eu concordo com você. Você não sabe como falar. Então você pode colocar lá suas ideias, seu texto, vamos dizer assim, seu texto sofrível, né, seu texto mal escrito. ChatGPT, reorganiza aqui para mim, para ter uma base. Então, se você usar nesse contexto, eu acho que ele ajuda a você tomar uma base de escrita ali. Né? Posso escrever assim, você pega aquilo e adapta para o seu contexto. Claro, sempre tem quem use para o bem e quem use para o mal. Né? Muitas
na versão gratuita atual do ChatGPT, Ele já é muito poderoso. ele é muito poderoso, mas ele engana. Ele cria citação. Ele cria citações, ele cria referências, ele cria definições que não existem. E aí o aluno que não sabe a teoria ainda, ele tem que acreditar naquela informação. Eu digo isso porque eu passei por isso, porque eu fui orientar um aluno, né? Então, ele escreveu o texto lá, aí era um texto muito específico, né? Aí eu vi a citação. Assim. Eu disse, rapaz, esse trabalho aqui que você está citando aqui, se ele existir, ele é meu. Porque é uma situação muito específica. Eu disse, esse trabalho aqui, se ele existir, ele tem que ter meu nome. E não deu, eu vi que não tinha o meu nome. Eu fui procurar. Aí procurei na internet todinha, não. Essa citação foi criada. Foi quando eu percebi, né, que, então tome cuidado com isso aqui, né? Então, quando você escreve sem saber com o que você está mexendo, pode ser uma arma contra você, né? Mas você trouxe à tona aí, não só o ChatGPT, mas um grande problema atual. A gente passou por uma pandemia com o ensino remoto, todo mundo tem que aprender a usar o ensino remoto, tanto os professores quanto os alunos. Teve uma perda de qualidade, não é... Teve porque nós não fomos preparados para isso. Exato. A gente foi forçado a isso. E aí você está agora com um conjunto de pessoas, de alunos que estão entrando na universidade, que tiveram essa lacuna na sua formação e chegam na universidade e agora? Eles não têm um perfil de buscar o conteúdo. E a universidade exige aqueles conteúdos. E o que acontece? O que está acontecendo muito nos cursos de ciências exatas? Tentativa de cola, tentativa de fraude. E aí a criatividade dos alunos ela é gigantesca, né? E a gente sabe que a gente acaba passando por isso vez por outra. E o ChatGPT, pelo menos para cálculos matemáticos, ele ainda não está bom. Não. Ele não está bom, não. Tá bom, mas daqui a pouco vai estar e a gente não vai conseguir distinguir se foi o aluno que fez ou se foi um programa de computador que fez. Eu tentei... Peguei uma lista de exercício minha e coloquei lá para ele fazer. Mas mesmo assim, de 10, ele acertou precisamente 9. Mas mesmo assim é uma taxa de acerto muito alta. Eu, em cálculo numérico, eu peço para os alunos implementarem os métodos e eu pedi para ele implementar alguns métodos para mim. Ele implementa, não do jeito que eu gostaria. Mas funciona. É uma alternativa de implementação. Meio fuleirinha, mas funciona. E o aluno, por que eu vou ter que pensar naquele código se o ChatGPT já me deu? Você falou, eu vi uma reportagem recente do cara da NVIDIA, o presidente da NVIDIA, que ele disse que dentro de 10, 20 anos, ninguém vai precisar mais programar. Espero que não. Ninguém vai precisar saber de Python, de Java, Você vai dizer, eu quero um programa que faça isso. Pronto. Não, mas eu quero que ele faça isso e isso aqui. Você vai... Quer dizer, você não digita, você vai falando e o programa vai sendo construído, pronto. Então, aí eu pensei, se ele vai... Então não precisa nem construir programa, você já pergunta direto, né? Mas, aí vamos lá. Se você não tem profissionais que entendam do que está sendo construído... Isso, exato. E você tiver um código malicioso ou potencialmente destrutivo ali, a pessoa não vai saber. Não vai saber. Você sempre vai precisar de uma mão de obra para fiscalizar. Ele pode ajudar. E se você jogar toda a responsabilidade do código, ou do que quer que seja, nessas inteligências artificiais, a gente vai acabar com a sociedade, né? A Skynet vai tomar conta. A inteligência artificial vai começar a se eu não vou estar vivo quando a inteligência artificial tomar de conta. O motivo, na minha percepção, é que ele não consegue fazer coisas simples. Ainda, né? Ainda. Mas... Ele consegue fazer coisas complexas, mas não consegue fazer coisas simples. Coisas complexas, mas altamente específicas. Isso. Você tem inteligências artificiais super avançadas que fazem coisas muito específicas. Mas coisas generalistas ele ou coisas simples. Não consegue, então... Ainda. E não prevejo isso, assim... Talvez com os computadores mais novos e tal, mas eu não prevejo isso em 20, 30 anos, não, honestamente. Mas, os escritores de ficção científica, né, empolgados na época que o Homem foi à Lua, eles
tinham forte convicção que a inteligência artificial, né, a gente ia ter robôs humanoides logo em seguida. Década de 70, ali já tá tudo dominando. Ele tem 50 anos, né? E não foi, né? Agora que a gente vê que tá engatinhando, né? Tá engatinhando. Embora a ficção científica seja rica para nos dar ideias, né? Mas a realidade ainda está um pouco distante. Está um pouco distante, concordo. Bem, Matheus, quero agradecer você aqui. Já acabou? Já. Tinha tanto para falar ainda. Eu quero agradecer de verdade, né? Aqui já o segundo episódio da segunda temporada do podcast, né? Eu Morreu Maria Preá. E eu espero que dizer alguma coisa aí, já que você perguntou o que é que dizer para meus alunos e tal. O que é que você tem a dizer agora para quem for assistir você, para a gente encerrar? Eu não sei se eu falo para os alunos de ciência e tecnologia, eu já falo para os de ciêncialidades e matemática computacional. Fale para todos. Para todos, né? Fale para todos. Olha, o caminho pode não ser o mais fácil, né? Mas é o seu futuro. Então você tem que investir nisso. Você tem que fazer o melhor curso possível, tem que extrair o máximo possível na universidade, aproveitar essa oportunidade. Muitas vezes os alunos estão sendo bancados com muita dificuldade pela família, etc. Então, esse é o momento de aprender. A gente dá conselhos baseados nos nossos erros. Minha primeira graduação foi muito fuleira, por minha causa, porque eu era aluno relapso. E aí, se eu posso dar conselhos para que meus alunos evitem passar pelo que eu passei, né? Ter que estudar um pouquinho a mais para poder acompanhar o que já deveria saber, eu vou dar esse conselho, né? Se eles vão escutar ou não, mas o conselho está dado. Ser inteligente é aprender com os próprios erros. Ser inteligente e esperto é aprender com o erro dos outros. Boa! Exatamente. Não é isso? Pois bem, gente. Obrigado. Valeu. Esse foi Matheus Menezes e aqui está a SUBM. Valeu. E foi mais um Morreu Maria Preá podcast. Valeu, gente. Até mais.